Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula dessa nossa semana utilitária do feltro. Se você não me conhece, eu sou a Fátima, artesã responsável pela Teamart, e na aula passada nós aprendemos a fazer essas duas páginas, que é a página de conchinhas coloridas e a página das caudas geométricas. Caso você não tenha visto, dá uma olhadinha aqui embaixo na descrição que eu vou deixar o link para você. E na aula de hoje nós vamos aprender a fazer dois tipos de quebra-cabeça. Esse, que é o mais tradicional, e esse aqui, que dá para ir tirando as partes da cauda e ir montando depois. Todas as informações sobre como conseguir o seu molde vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo, e também tem um link para o nosso curso de materiais e a semana do esquenta, para quem é iniciante e ainda não sabe costurar à mão. E antes de começar, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar as notificações para saber sempre que tiver vídeo novo por aqui. E agora sim, bora para a aula. Aqui eu fiz uma pequena margem onde eu vou colocar aqui a minha sereia e vou começar colocando as partes que vão por baixo e depois vou colocando as partes de cima, começando pelo cabelinho. O ideal é que ela fique exatamente no centro aqui da minha página. Depois de colocar aqui o cabelinho, eu vou colocar o corpinho, que é o que vai por cima aqui do meu cabelo. Depois eu vou colocar os bracinhos por trás aqui do meu corpinho. Vou colocar aqui o rostinho e logo na sequência a cauda. Assim, eu já consigo visualizar se ela está certinha aqui, bem no centro da página do quebra-cabeça. E aí, é só ir sobrepondo as peças da cauda e também do rostinho. Assim, eu já sei onde cada parte vai ficar. Para montar a franja no rostinho da sereia, você primeiro vai colocar a parte de baixo, passando só um pouquinho de cola de silicone, que é só para não sair do lugar, tá? Aqui é necessário deixar um pouquinho do feltro do cabelo para fora do rostinho. E depois você já pode colar as partes da franja, só com um pouquinho de cola também para não atrapalhar na hora da costura. Depois você vai colar cada parte da sereia no seu devido lugar com alguns pinguinhos de cola de silicone. Com o auxílio da régua eu vou partir esse meu quebra-cabeça, primeiro aqui no meio, tanto em cima quanto embaixo, e depois aqui na lateral. E aí é só riscar de cima a baixo de um lado ao outro com a caneta fantasminha. Aqui eu já aproveito para deixar o sutiã da sereia exatamente uma estrelinha de cada lado do meu risco. E aí é só fazer o outro risco do quebra-cabeça na outra metade da sereia. E ela vai ficar assim, ó. Aqui eu percebi que a boquinha não ficou num bom lugar, então eu vou costurar ela do outro ladinho. Da mesma maneira que eu fiz aqui com o sutiã, para que cada estrelinha ficasse de um lado. E aí, é só cortar aqui na marcação, com cuidado para que não fique torto. E assim você já tem as 4 partes do seu quebra-cabeça. Agora, com a linha vermelha, eu faço o bordado aqui da boquinha da sereia com um ponto atrás.
Aqui na lateral é preciso fazer alguns ajustes no feltro. Aqui na cabeça, por exemplo, eu vou tirar um pouquinho desse marrom que ficou embaixo aqui do cabelo, porque assim na hora de costurar ele não vai aparecer, vai ficar só o roxo. E daqui até aqui, onde está aparecendo o roxo do cabelinho, eu também vou tirar um pouquinho desse feltro, para quando eu costurar aparecer só o marrom. Então assim, na hora que eu costurar, ó, aqui não vai aparecer o cabelinho e aqui não vai aparecer a cabeça dela. E aqui é só fazer a aplicação. Eu não vou aplicar aqui na parte central, porque nós vamos fazer isso depois. Então aqui eu vou começar pela cabeça, porque é a parte que está por baixo do cabelinho. Então aqui eu fiz a aplicação em toda a cabeça e também no pedacinho do pescoço. Essa parte aqui da lateral interna eu não vou fazer agora. Aí eu vou costurar aqui só o cabelinho e também essa parte aqui da franja. E ela vai ficar assim, ó, parte de trás e aqui na parte da frente. Essa parte da junção do meio eu não faço aplicação ainda. E aqui a mesma coisa, vou costurar primeiro o corpinho, depois eu vou costurar o sutiã e os detalhes aqui da cauda. Ela ficou assim, olha só, toda aplicadinha. Esse outro lado também, e na junção deles eu não fiz aplicação. Aqui eu esqueci de fazer as escamas, então eu já venho aqui com a minha caneta fantasminha e faço o bordado com um ponto atrás. Aqui para fazer os detalhes da página, eu utilizei essa régua de círculos e vou fazer aqui alguns círculos aleatórios para fingir que são bolhas. Aí você pode fazer do jeitinho que tá lá no molde ou escolher os círculos do tamanho que você preferir. Depois é só usar o ponto atrás para fazer o bordadinho em volta dessas bolhas. E vai ficar assim, ó, a parte da frente, aqui a parte de trás. E eu fiz os detalhes das bolhas em todos os outros quadradinhos também, ó. Aqui eu já passei a marcação que vai lá na minha outra página e no meinho eu marquei com caneta esferográfica, porque é onde vai o feltro. E aí, com um ponto atrás, eu fui fazendo a parte em X dessa página. Se você tiver máquina de costura, pode fazer essa parte com um ponto reto.
E foi assim que ficou a minha página. Claro que se fosse na máquina de costura ficaria mais retinho, mas tá bom. Aqui na parte de trás eu vou utilizar o termocolante. E para descobrir qual parte vai no feltro, eu faço um risquinho de caneta esferográfica normal. A parte que riscar é a parte que vai ir nas costas aqui do feltro que eu já costurei. Eu vou deixar uma margem de mais ou menos meio milímetro para cada lado, para que eu possa fazer a costura depois sem ficar pegando no termocolante. E aí é só vir com o ferro de passar para ativar a cola do termocolante. Aqui eu já passei o ferro, então eu já ativei o termocolante no feltro. Olha só, já tirou as marcações de caneta. Aí eu venho aqui, retiro esse papel protetor. E aí dá pra ver que a cola ficou aqui no meu feltro, tá vendo que tá brilhante? Aí eu viro essa parte de cola pra minha página, alinho nas marcações e vou passar o ferro novamente aqui por cima. Feito isso, o termocolante ele vai aderir ao feltro e já vai retirar as marcações. E aí ele vai ficar assim, ó, bem coladinho. E aí é só costurar em toda a volta, fazendo o ponto de sua preferência. Para deixar as partes do quebra-cabeça mais durinhas, eu vou aplicar entretela. Essa parte mais brilhante é a parte da cola e ela vai aqui na parte de trás do meu feltro. Eu também deixei uma margem de meio centímetro de cada lado para eu poder fazer a costura depois. E aí eu repeti esse processo com todas as partes do quebra-cabeça. Então, ó, já cortei a parte de cada peça aqui com a margem de meio centímetro. Eu também fiz esse processo para a parte de trás do quebra-cabeça. Olha só, já cortei aqui o meu feltro que tá lá especificado no molde e também já cortei a entretela. A entretela vai coladinha aqui na parte avessa do feltro, porque ela vai dentro. Ou seja, essa parte aqui, ela vai de encontro com a parte da frente, juntando as duas entretelas. E aí é só passar com o ferro bem quente para que essa entretela grude. E aí vai ficar assim, ó, a entretela já coladinha no feltro, tanto aqui da parte de trás, quanto aqui da parte da frente. Antes de colar as partes, eu vou pregar aqui o meu olho de pérola. Caso você ache mais seguro, faça o olho com tinta. Assim não corre o risco da criança arrancar o olhinho depois. Eu estou utilizando a pérola de 5 milímetros. Feito isso, eu vou juntar a parte da frente e a parte de trás. Vou utilizar aqui a cola de silicone, passando uma boa camadinha até aqui onde eu coloquei o olhinho. Isso vai fazer com que essa parte do quebra-cabeça fique ainda mais durinha. E aí é só colar aqui a parte de trás, ajeitando para que fique bem certinho. Caso tenha ficado algum excedente, é só vir com a tesoura e cortar a parte de trás. Assim, a parte da frente fica bem certinha para encaixar depois. Depois disso, é só costurar em toda a volta com o ponto da sua preferência. Eu utilizei o ponto caseado. E ela ficou assim, ó. Aqui na parte interna, eu utilizei a cor do feltro correspondente.
Aqui a minha página já está toda costuradinha, tanto a parte interna quanto a parte externa. Fiz as duas utilizando o ponto atrás. E aí, em cada marcação central, eu vou colar o meu velcro. E assim, conseguir montar o meu quebra-cabeça. Você também pode utilizar o botão de pressão ao invés do velcro. Mas isso precisa ser feito antes de costurar e colocar a entretela. E ela vai ficar assim, olha só. A parte macia do velcro ficou na página aqui embaixo e a mais áspera na de cima. Na página sempre vai o lado mais macio para que ele, na hora de fechar, ele não grude na página seguinte. Por isso que a parte áspera tem que ficar nas partes de cima. Você também pode utilizar o botão imantado ou botão de pressão, fica a seu critério. Aqui você pode utilizar qualquer modelo de sereia ou ainda qualquer outro modelinho dos nossos moldes do fundo do mar. E a criança precisa montar aqui o desenho corretamente, colocando o velcro no seu lugar. Para que a cauda fique bem durinha, eu vou começar passando a cola de silicone por dentro dela. Não vou passar nas beiradinhas, que é onde eu vou fazer a costura, porque senão fica muito difícil de passar a agulha. Sobreponho aqui a parte de cima e dou uma apertadinha para espalhar a cola. E aí é só fazer esse processo em todas as outras partes. Para fazer essa costura, eu escolhi fazer o ponto atrás, para que ficasse mais parecido com o que a gente faz na máquina de costura. Mas você pode utilizar o ponto que você quiser. E ele ficou assim, ó, na parte da frente e aqui a parte de trás. E eu fiz esse processo em todas as outras partes. Porém, eu não gosto de como fica o ponto atrás, na parte de trás. Então, eu vou cobrir essa parte com a entretela. A parte brilhante da entretela é a cola e o outro lado é o do tecido. Então, essa parte brilhante eu vou colocar em contato com a parte de trás da cauda da sereia, para cobrir aqui esses pontos que eu não gosto. Então, aqui eu preciso riscar o meu molde e eu preciso riscar na parte que não tem a cola. Por quê? Na parte que tem a cola, a caneta não pega. Para riscar aqui na entretela, eu posso usar tanto o molde quanto as minhas partes aqui que já estão prontas. Então, eu vou utilizar elas mesmas. Só que eu preciso colocar a parte do avesso da minha cauda para cima. E aí, eu risco aqui em toda a volta. Depois, é só recortar aqui na marcação. E aí, eu vou colocar a parte brilhante da entretela na parte de trás da cauda. Feito isso, eu venho aqui com o meu ferro de passar e coloco por cima da entretela, dando uma apertada no meu ferro. Aqui é importante que você faça um teste com o seu ferro antes, porque cada ferro tem uma temperatura diferente. Aqui, se eu tentar descolar a entretela com ela quente, ela vai descolar. Então, eu só posso fazer o teste depois que ela estiver mais fria. E aí, se ela não tiver colado bem, é só voltar com o ferro novamente. E aí, olha só como ele ficou bem grudadinho aqui no feltro. E com isso, ela também ficou bem mais durinha. Caso tenha ficado a entretela para fora do feltro,
é só vir com a sua tesoura e cortar o excedente. E a cauda vai ficar assim, ó, com a entretela por trás e bem durinha, tá vendo? Na parte inteira da cauda, eu vou fazer o bordado na marcação que tem lá no molde, com um ponto atrás. Aqui eu estou utilizando a linha de pesponto, porque ela é mais grossa e eu acho que fica mais bonito. Mas você pode utilizar a linha de meada também. E ela vai ficar assim, tanto na frente quanto atrás. Para tirar a marcação da caneta, eu posso vir com o ferro de passar ou então com a minha chapinha aqui. Essa é uma mini chapinha que eu comprei na Shopee e eu uso ela para tirar marcação de caneta fantasminha. Ela também age como ferro, deixando seu feltro bem retinho. Depois, eu vou colocar aqui a minha cauda na marcação da minha página, tanto aqui embaixo quanto ali em cima. E vou dar uns pinguinhos de cola de silicone, só para que não saia do lugar na hora que eu for fazer a aplicação. Eu não passo a cola de silicone onde eu vou costurar, porque, como eu já falei, ela fica bem dura e difícil de passar a agulha. E aí, é só fazer a aplicação aqui em toda a volta com o ponto da sua preferência. Como eu fiz as partes da cauda no ponto atrás, aqui eu também vou utilizar o ponto atrás. Mas você pode fazer no ponto palito ou no caseado de aplicação também. Caso você tenha máquina de costura, pode fazer na máquina também sem problema. E ela vai ficar assim, ó, toda aplicadinha aqui na frente, aqui a parte de trás. E agora é só passar o ferro para tirar as marcações e deixar a página bem lisinha. Ela vai ficar assim, ó, sem marcação e bem lisinha. E aqui, para colocar as partes da cauda aqui no fundo, é só utilizar o velcro. Lembrando que a cola quente precisa estar muito quente para derreter um plastiquinho que tem atrás do velcro e ele aderir muito bem ao feltro e à entretela. E vai ficar assim, ó. A parte do velcro que é mais áspera, eu coloquei aqui na parte da entretela e a parte mais macia aqui na cauda. E aqui a criança precisa colocar as partes da cauda em sequência. Caso você queira, pode utilizar botão de pressão ou botão imantado. Porém, você precisa fazer a aplicação antes de fazer o fechamento das partes da cauda superior. E aí, me conta o que você achou dessa aula. Lembrando que esse quebra-cabeça você pode utilizar qualquer outro molde da nossa loja da coleção Fundo do Mar. Dá para usar o cavalo marinho, tem baleia, tem tubarão, tem polvo. Nossa, tem bastante molde. Então eu vou deixar o link aqui embaixo de onde você consegue ver todos os modelos das nossas apostilas do Fundo do Mar. E deixa essas páginas aí separadinhas, porque ainda faltam mais algumas páginas para completar esse livro. Na próxima aula, nós vamos fazer a página dos cenários e também de duas sereias que vão complementar essas páginas. Então, fica de olho. Aliás, entra no grupo VIP do WhatsApp para conseguir cupons de desconto exclusivos nas nossas apostilas. O link vai estar aqui embaixo na descrição e eu te espero na próxima aula.